nós estamos de volta com o nosso convidado de hoje, o cirurgião plástico, Dr. Jorge Menezes. Bom, Dr. Jorge, hoje, né, as coisas já mudaram bastante, né? Eu já converso às vezes com médicos, né, quando faço consulta, eles dizem que a falta de informação para você fazer um diagnóstico é complicado, mas o excesso de informação também. E a influência da rede social, né? As pessoas se informam demais, às vezes até erroneamente, quando chegam para fazer uma consulta, né? Ou o senhor acha que não? Na realidade, você tem hoje, né, nessa atualidade, inúmeras redes sociais. E a gente sabe que os dados colocados lá são dados pessoais, são o que as pessoas acham. Então, você tem um número esmagador ali de dados que não procedem. E, às vezes, o paciente lê, nós temos aí pacientes abandonando tratamentos convencionais para cardiopatias, para nefropatias, porque viu que na internet não precisa usar aquele remédio. Isso, para a cirurgia plástica, também tem um reflexo muito grande, que a paciente lê, já assiste, tem no YouTube, tem cirurgias ao vivo sendo produzidas, sendo realizadas. Tem o antes e depois, maravilhoso, antes e depois, miraculoso. Né? E os antes e depois, eles são assim, permeados de Photoshop. Porque tem pessoas precisando vender a sua imagem através de Photoshop. É um mercado perigoso, né? Justamente. O mercado da vida, né? Mas assim, perigoso. E é aí que entra novamente essa responsabilidade assustadora do cirurgião plástico. Nesses últimos 10 anos, o cirurgião plástico ele teve que dobrar os cuidados dele. Ele teve que se escolar, ele teve que se educar, inclusive nessa parte filosófica da cirurgia plástica. Porque a paciente chega com inúmeros dados e ela quer aquele resultado. Uma expectativa muito alta. Muito alta. Agora, e a sua tese? A sua tese, você se debruçou sobre a questão da judicialização, né, da cirurgia plástica, as reclamações. Você pegou 202 ou 203 pacientes, elegeu 90 e poucos. E quais eram as queixas mais comuns? Na realidade, o trabalho foi feito em cima de 210 processos. Quando já acabaram, não cabe mais recurso. É aquilo ali que é o finalmente. Então, aquilo ali é uma sentença ou de absolvição ou de condenação do cirurgião plástico. Isso durante 15 anos? Durante 15 anos. E é no tribunal, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é a segunda instância, que é o último lugar. Porque a primeira instância tem inúmeros processos. Aí os mais complexos partem para a segunda instância. E nós os pegamos esses, né? E, na realidade, o que você tem é inúmeras reclamações. E as reclamações mais frequentes são com o resultado. Então, você tem um volume grande de mama e abdômen, onde que está inserido esses 200 casos. Porém, não é o resultado da mama, a cicatriz ou a cicatriz do abdômen. É a forma com que ficou. Eu não queria isso para mim. Porque ainda tem insatisfação em relação à cicatriz antiestética? Tem cicatrizes, tem de tudo lá. Você tem ali um celeiro de dados para você reformar toda uma conduta de um cirurgião plástico, se você quiser. Mas a simples insatisfação, eu vi que é 33%. Mas na realidade é aquela velha história. A paciente, ela entra, eu acredito hoje, do alto dos meus 57 anos, que as pacientes já chegam no consultório querendo um resultado inatingível, inalcançável. É aquilo que eu vivo dizendo, né? A paciente entra flutuando no consultório. É interessante que o médico, de uma maneira carinhosa, a transforme numa girafa. Continua sonhando que vai ficar legal, mas com os pés no chão, para saber a matéria-prima que nós trabalhamos, que é a coisa mais nobre que nós temos, que é o corpo humano. A única coisa que você tem no mundo é o seu corpo. E ele também pode dar um resultado insatisfatório para o médico usando a técnica mais consagrada de mama. Eu tenho que ver seu tipo de pele, a flacidez da sua pele, como as suas tias maternas e paternas envelheceram. Eu tenho que programar, eu tenho que ver os seus valores, que são diferentes dos meus. Nossa, é uma grande investigação. Muito. Eu não posso achar que a mama que eu gostaria de colocar em você vai te deixar feliz. Eu tenho que ver o que você quer de resultado de mama. E em cima disso eu falar para você, não dá para deixar desse jeito. Eu não vou deixar 100%, eu vou deixar 70%. E 70% já é um ganho muito grande para quem não tem nenhum, que tem 0 de ganhos, porque está infeliz, insatisfeita com a mama. Então, isso precisa ser avaliado. E isso gera esse número de processos assustador. Nós temos um aumento de 10% ao ano do número de processos contra os cirurgiões plásticos. Eu sou perito judicial, então chega no meu consultório 2, 3 processos por mês, é uma quantidade assustadora. Agora, o cirurgião plástico ele também fica acuado, né?
Ele fica... Eu acredito que... Eu acho que tudo na vida é válido. Os processos vieram para que nós implantássemos novas formas de informação para o paciente, para a gente, inclusive, valorizar os valores do paciente. Então, hoje, se você consulta na minha clínica e sai de lá querendo fazer mama, você sai com uma cartilha, onde está escrito tudo o que vai acontecer com você antes, durante e depois. E lá está escrito, você é bonitona, você vai ficar mais ainda. Porém, as duas últimas folhas são as complicações que podem acontecer. Necrose da auréola, ou seja, morte da pele, infecção, e o corte abrir, mesmo, não uma imperícia, não? Pode acontecer. É por causa do tipo, né, pode, de cicatrização. nós estamos mexendo com uma ciência inexata. Então, a engenharia, ela levanta um prédio desse com um número exato de tijolos e de cimento. Na medicina não existe isso, ela é inexata. Eu sei quando eu começo, mas eu não sei como eu vou acabar. Quer dizer que uma cicatriz antiestética ou mesmo uma necrose não é 100% resultado da imperícia médica? Não, jamais. Eu pensava que era. Jamais. Eu já tive um problema sério, isso eu digo de peito aberto, porque serve de informação para a sociedade civil leiga. A paciente estava com tanta vontade de operar porque ela estava com um problema conjugal que ela escondeu que ela fumava. E cigarro para nós é uma tragédia. A pele morre mesmo. E a mama dela abriu inteirinha dos dois lados. Foi uma coisa medonha para mim. Porque eu também, ao sair de casa, eu prometo que eu vou te deixar bela. E se por alguma coisa acontecer uma intercorrência, uma complicação, eu me sinto menor. Aos 57 anos, com todos os títulos que eu tenho, com a formação que eu tenho, e eu falo, eu não pratico nenhum esporte, porque o meu esporte é leitura, eu leio compulsivamente. Então, para mim também, para eu também, o que acontece? Qualquer coisa que aconteça com você, que seja uma insatisfação ou que não ficou do seu jeito, é uma sensação de impotência para mim também, profissional. Agora, na sua dissertação, você elenca as causas das insatisfações. Há também a parte médica do médico se considerar estrela ou de ter excesso de pacientes e terceirizar esse processo, né? Porque nem todos talvez pensem como você, né? Quer dizer, a pessoa pode ser tentada simplesmente a fazer muitos Eu acho que a espécie humana chegou até aqui, desde que ela apareceu na face da Terra, pelas diferenças que existem entre os seres humanos. Então, nós só estamos aqui porque o diferencial criou Darwin, né? Os mais adaptados sobrevivem. E para isso você tem inúmeras cabeças, inúmeras maneiras de pensar, inúmeras filosofias pessoais. E isso não é só para você, como é repórter, uma super repórter, é também para os médicos, para os engenheiros, para os contadores, para os odontólogos. Então, existem inúmeras maneiras de pensar. E isso pode influenciar diretamente também nessa tomada de decisão e na própria realização da cirurgia. Tá certo que você não vai colocar uma técnica que você acha que é boa porque você criou. Ela tem que ser consagrada pelo uso. Mas com uma técnica consagrada pelo uso, existem inúmeras maneiras de abordar uma mama, um abdômen. Agora, por falar em aparência, né, já a gente está aqui no campo das aparências, né? A cirurgia plástica é o próprio campo das aparências, né? Mas a cirurgia plástica é a doença da alma, é diferente. Você fala isso, que é preciso cuidar do corpo e da alma do paciente. Sim. Porque até cirurgias, quer dizer, simples não, né? Uma redução de estômago não é uma coisa simples. Mas se a pessoa não tiver um acompanhamento psicológico, ela pode ter problemas, porque ela pode se olhar no espelho, não se reconhecer, ou não gostar daquilo que está na frente, não se identificar, perder a expressão, achar que perdeu. Então, o acompanhamento psicológico é muito importante também, né? Na realidade, o que acontece é o seguinte, uma alteração corporal que te deixa infeliz é uma doença como qualquer outra. É a mesma coisa que você tiver pedra no rim e tiver cólica uma vez por mês. Porque, na realidade, você pegar uma menina na fase pré-juvenil ou na adolescência ou na fase de adulto jovem, que tem um corpo esguio, porém uma mama imensa, isso é uma doença. Tem a autossegregação social, ela não vai no clube, ela não coloca aquela blusinha, ela não paquera, porque ela acha que o rapaz está olhando o volume mamário. Agora, eu acho tão interessante. Isso é doença. Mas eu acho tão interessante você ver uma adolescente, às vezes com uma glândula mamária maior, e ela é confiante também. Você pega as estrelas do jazz, aquelas negona, bonitona, com aquele, né, aquela exuberância e parecendo tão satisfeitas. Eu acho tão interessante quando as pessoas também, para ser franco, doutor, abrem mão da cirurgia plástica. Eu acho também positivo. Existem duas posições interessantes. Você está na linha de frente da comunicação social.
Então você vê todas essas senhoras afrodescendentes nas festas, tudo. Eu sou confessionário. Ah, sim, na intimidade. A hora que chega, né? na minha frente e abre a boca, toda aquela festividade que você viu num evento social, para mim vira choro, para eu vira choro. Você está entendendo? Então, todo mundo tem algum problema de aceitação corporal. Lembrando que a grande maioria não procede. Eu, por exemplo, os meus 4 avós são italianos. E na minha família eu tenho primos novos de 30 anos pesando 130 quilos. Eu vou querer, assim, ficar sem os meus redondinhos? Não tem como, é genético. É uma ordem corporal. Acumule gordura no abdômen, você está entendendo? Então você tem que se aceitar em cima disso. Tem que se aceitar e fazer esse jogo com o social, né? Bom, nós vamos ver agora no próximo bloco como melhorar a relação médico-paciente e diminuir questões nos tribunais. Até daqui a pouco.